E aí, seus peladeiros, vocês estão bons? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice e hoje estamos aqui para palpitar os jogos de ida das oitavas de finais da Libertadores, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Já sabe, né? Ajuda demais a gente. Deixa o like aí, os palpites de vocês também para participar com a gente dessa resenha. É isso aí. Se for novo aqui, pode se inscrever, fique à vontade. E nas redes sociais também, dá apoio pra gente também. Valeu? É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar, aquele recado tradicional para quem já conhece e acompanha, não estamos aqui para dar dicas de apostas, eu trago minha opinião, o Alisson a dele, um pouco de estatística e vocês aí nos comentários junto com a gente. E é isso, sem mais delongas, então vamos para os palpites, Felipe. Vamos lá. São Lourenço e Atlético Mineiro, o que você acha que vai acontecer? Cara, eu começo com 0-0 aí, nessas oitavas, né? O São Lourenço vem de 4 jogos aí sem saber o que é vencer, com 2 derrotas seguidas, só marcou 2 gols nos últimos 4 jogos e na fase de grupos, né, jogando como mandante, seus 3 jogos foram 2 vitórias e um empate. Não deixou uma boa impressão na fase de grupos, mas a sequência atual já não é tão boa assim. O Atlético já tem uma derrota nos últimos 8 jogos, 2 jogos seguidos sem sofrer gols, porém, né, quando vai para o lado visitante, nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Né, mas é uma outra competição, tem um time muito bom, eu acho que dá para segurar um empate e ver se em casa estão 0-0. Felipe, eu vou quase igual você, vou de 1-1 nesse jogo. Como você falou, o São Lourenço não vem num momento muito bom, mas a equipe, né, que vem acostumada a jogar Libertadores, jogando em casa, pode ser perigoso. E o Atlético Mineiro, a equipe que joga fora de casa, não consegue ter o mesmo rendimento quando joga em casa. Então, tentando achar esse equilíbrio aí, vou de 1-1. Grêmio e Fluminense, Felipe. Eu vou de Grêmio 1-0. O Grêmio nos últimos 7 jogos aí só perdeu 1, vive um dos melhores momentos aí, né, na temporada, pelo menos em sequência de resultados melhores. E essa única derrota, na verdade, não foi bem uma derrota, né, porque não foi no tempo normal, foi na decisão dos pênaltis lá na Copa do Brasil contra o Corinthians. Nos últimos 3 jogos como mandante, não levou gols. Pega o Fluminense, que vem de 2 jogos sem vitória, sofrendo 4 gols nesses últimos 2 jogos. Então a defesa não vem muito bem, né? Então nesse momento eu vou confiar no Grêmio como mandante 1-0. Show, mano. Vou com você 1-0 também. Pensamento do Grêmio jogando com o seu mando de campo aí. Vai pra cima do Fluminense. O Fluminense ficou um tempo sem levar gol com a questão do Thiago Silva, agora voltou, né? Tem a defesa bem vazada. Então eu acredito que o Grêmio vai ser 1-0 também, porque de repente o Thiago Silva vai jogar esse jogo, então vai ser um jogo mais fechado ali, como tem conseguido nos jogos do Grêmio também. Então por isso eu vou de Grêmio 1-0 aí, jogo, né, em casa para aproveitar. Nacional e São Paulo. Cara, eu vou de São Paulo 1-0 mesmo fora de casa. O Nacional nos últimos 7 jogos foram 6 vitórias e um empate. 4 dessas 6 vitórias sem sofrer gols. E na fase de grupos não perder em casa. Então coisa de maluco, né? Acreditar no visitante depois de trazer essa estatística. Mas vamos falar sobre São Paulo, né? Últimos 4 jogos aí, 3 vitórias e um empate. 4 jogos seguidos sem sofrer gols. E dos 3 jogos fora lá da fase de grupos, venceu 2. Então também, né, mesmo fora de casa, deixou uma boa impressão aí na competição. Eu vou acreditar no São Paulo, acho que tem mais time, vem num momento bom, 1-0. Show de bola. Eu não vou dar de maluco não, eu vou de Nacional. 2-1, realmente a fase nacional é muito boa. E a equipe jogando em casa também, né, joga muito bem. E São Paulo, né, por mais que esteja jogando muito bem, fora de casa não joga também aquilo tudo, mas também está na fase muito boa. Pensei em colocar empate, mas essa fase do Nacional me fez colocar 2-1, ainda mais jogando em casa. Botafogo e Palmeiras, aqui tudo pode acontecer. Né? Jogão, cara. Eu vou de Botafogo 2-1. Vou confiar aí no Botafogo pelo mando de campo, principalmente, né? Botafogo 2 derrotas seguidas, só venceu 1 dos últimos 6 jogos. Nem parece que a gente tá falando do Botafogo, né? Sim. É porque grande parte aí foi no Brasileirão, que o time vinha muito bem. Segue ali, né? Lógico, na briga pelo título, na liderança, mas já não com aquela fase boa que teve anteriormente. Eliminado da Copa do Brasil, bom lembrar, e sofreu gol em 5 dos últimos 6 jogos. Então a defesa não vem tão bem. Pega o Palmeiras, que está 3 jogos sem perder, porém, né, 2 empates aí desses 3 jogos. Voltou a jogar bem, que anima aí o seu torcedor. Nos últimos 6 jogos só marcou 3 gols. Então, apesar de ter melhorado, ter voltado a ter um futebol mais ofensivo, mas o ataque ainda não está funcionando tão bem. E nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, com o Botafogo como mandante, Palmeiras venceu 3, Botafogo venceu 2. Então, um confronto muito equilibrado. Vou de Botafogo 2-1. Show. Vou com você também. 2-1 Botafogo, jogando em casa, né? Lembrando que as duas equipes estão acostumadas a jogar no sintético, não vai ter muita disparidade, mas vai ter torcida do Botafogo lá, incendiando e tudo mais. E aquilo, né? Botafogo, quando joga em casa, né? De repente aí, possa conseguir sair dessa fase ruim, entre aspas, mas que não está conseguindo manter aquele futebol que a gente está acostumado. Possa ser que esse jogo decisivo, o Botafogo cresça, mas também tem o Palmeiras também do outro lado, que é um time que costuma dar muito trabalho. O Abel ali, né, mesmo psicológico, mesmo perdendo alguns jogos, consegue empatar, consegue virar alguns jogos, então assim, tem tudo para acontecer. Mas pelo fator casa, eu vou de Botafogo 2-1. Flamengo e Bolívar para fechar.
Vamos lá, vou de Flamengo 2-0, cara. Confiar no Flamengo, né? Mais ou menos repetindo o que aconteceu lá na fase de grupos. Vamos lá. Flamengo 3 jogos sem vencer. Só fez um gol nesses últimos 3 jogos. Nos últimos 4 jogos como mandante foram 3 vitórias e um empate, então segue sendo muito forte como mandante. Na fase de grupos, venceu o Bolívar em casa, que perdeu fora. Venceu até por um placar mais elástico, né? Foi uma boa goleada. Nesse caso, já vou com um pezinho atrás, 2-0. Bolívar, por outro lado, vem de 3 vitórias seguidas, só uma derrota nos últimos 5 jogos. E nos últimos 3 jogos, nem gols sofreu. Então, vendo um momento bom, pode até surpreender mesmo fora de casa, mas vou confiar no mandante e também no bom histórico que já tem enfrentado o Bolívar e vencido bem em casa, 2-0 Flamengo. Show, vou com você também, dá um medo esse mundo de placar igual, mas vou de 2-0 também. Pensei muito em colocar 1-0 no Flamengo por questão do ataque não tá marcando muito gol, tem alguns desfalques aí, o Cebolinha, alguns jogadores que não vão jogar. E o Bolívar tá bem encaixadinho, tá vendo uma sequência muito boa, então geralmente esses times vêm para jogar no Maracanã, vem muito fechado e o Flamengo tem dificuldade, né, de conseguir quebrar essa tranca defensiva. Mas mesmo assim, o Flamengo 2-0, jogando em casa, tem tudo para vencer. Fechou, né? Fechou. Maravilha. É isso aí, galera. Deixa o palpite de vocês, não esqueçam. E se cravar 3 ou mais, eu sei que tem menos jogos aí, mas é possível. Manda mensagem no Instagram, que é até mais fácil de visualizar, ou comenta seu comentário aí. É isso aí, valeu. Valeu.